extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crimes! Estamos no episódio número 2 e quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado numa história real. E agora, no começo, estamos numa série de 3 episódios dos grandes crimes da humanidade. Vamos para os comentários do último podcast. O último podcast que tinha o título Sangue e Sapatos. Lembra? Falava da ditadura do senhor Ferdinand e sua esposa Dona Imelda, da ditadura nas Filipinas, que foram parar no exílio. O casal foi parar no exílio e depois da morte do senhor Ferdinand, Dona Imelda voltou para as Filipinas e hoje em dia quem rege Filipinas é o filho do casal chamado Bong Bong. Vamos aos comentários que vocês fizeram do último ao último podcast. Agradeço muito os comentários de vocês. Façam, eu vou sempre comentar aqui sugestões, comentários. Vamos lá. Primeiro comentário, o user, estou muito curioso, tem que esperar sempre até as 20 horas. Sim, sempre vou, todas as sextas-feiras às 20 horas sai o próximo. Crime, próximo. Quando teremos o próximo vídeo? Sempre sextas-feiras às 8 horas da noite. Que história top, obrigada por compartilhar as pesquisas. Sim, eu pesquiso muito, acho muito legal mesmo. A gente aprende um monte com esses crimes, né? Com a história a gente aprende bastante, é bem legal. Elisa, muito obrigada, top, muito obrigada, dona Elisa. Perfeito, maravilhoso, é isso aí, ansioso para o próximo. Eu que agradeço. Eu agradeço todos os comentários feitos. Se quiser sugestões de ideias de novos crimes, vamos para o crime de hoje. A história de hoje intitulei como Déspota em Traje de Beduíno. Beduíno. Nesse episódio, conheceremos um homem do qual sempre me lembro de mau humor, cantos da boca para baixo, mas de boa aparência. Na velhice as bochechas caíram, ficaram de bochecha grande, mas afinal, quem fica bonito na velhice, né? Quando era jovem, ele era muito bonito, estava sempre rodeado por muitas mulheres, porque, na verdade, sempre desconfiava de homens. Esse homem era muito poderoso e tinha uma guarda-costas e uma guarda amazônica de mulheres ao seu redor. Já imaginou? Lembrou? Desconfia de quem é? Muammar al-Gaddafi. Acho que podemos chamá-lo de tirano do norte da Itália. Um homem que ficou no poder num tempo absurdamente longo, de 1969 até sua morte em 1911. 42 anos no poder. Vou lhes contar algo sobre o país dele, de como o Gaddafi saiu do nada, apareceu do nada para liderar esse estado. Bom, Gaddafi era filho de um pastor de cabras que nem sabia ler. Algumas pessoas dizem que a Líbia, na verdade, que era o país de Gaddafi, é uma grande caixa de areia. E Gaddafi teve uma sorte incrível, porque descobriram nessa grande caixa de areia muito petróleo e gás natural e o país ficou rico. Bom, ele era filho do deserto. Ele chamava-se filho do deserto. Cresceu em condições muito difíceis. Mal podia ir para a escola. Era filho de beduínos. Seu pai era analfabeto. Ele trabalhou para subir na vida. Era um bom aluno. Decidiu seguir a carreira militar. Ora, como é que um jovem de um vilarejo beduíno consegue uma carreira, né? Ele viu desde jovem que seu país, a Líbia, estava ocupada naquela época pelos italianos.
viu que os italianos e as potências ocidentais haviam instalado um rei que governava de forma ditatorial muito incompetente. Naquela época eles tinham 15, 16 anos. Ele falou, quando ele percebeu, e falou pela primeira vez: precisamos organizar um golpe militar, nós, os jovens. E entrou para a carreira militar quando estava nos fins, quase fazendo 30 anos. Não era um grande líder carismático, mas sempre estava no lugar certo e na hora certa. De quando estamos falando? 1960. 1960 ele resolveu estudar. Fazer faculdade de Direito e de História em Benghazi. Benghazi é a capital, é a segunda maior cidade do país. Entrou na faculdade, mas abandonou rapidamente. Viu que na carreira militar era mais fácil para o que ele queria. Em 1966, fundou a Associação de Oficiais Livres. Isso foi o início de tudo. E tudo aconteceu muito rapidamente. No ano seguinte, já tinha organizado o golpe. Organizou o golpe com 26 anos. Sim, era um jovem, muito ambicioso. E ele não vê grandes obstáculos. O rei estava no exterior, não havia uma grande estrutura de poder. O golpe caiu no colo dele e dos seus companheiros. A Líbia era uma colônia italiana naquela época. Sim, mas tinha um rei instalado, o rei Idris, que foi derrubado em 1º de setembro, quando ainda estava fora do país. Então, como ele estava fora do país, não houve derramamento de sangue. E pode-se dizer que naquela época, à primeira vista, não foi particularmente ruim para a Líbia. Era o início de uma esperança, de uma vida nova. E o que leva o Gaddafi para o topo? Ele é o porta-voz desde o início? São suas ideias? É sua motivação? Como ele se torna um líder? A sua personalidade. Ele foi o primeiro a desenvolver um conceito logo depois do golpe. Ele consegue criar uma espécie de aura ao redor de si. Ele demonstrou tanta personalidade que os outros não puderam deixar de segui-los. Não acho que tenha sido um grande pensador. Por quê? Mais tarde ele publicou o seu livro verde com o conceito de governança. Eu vou falar sobre ele mais tarde. Gaddafi tentou transformar a Líbia em um estado socialista e governado pelo povo. Sua ideia é que o povo deveria governar a si mesmo. Ele queria isso em vários estágios. Ele dizia: não sou eu que estou governando esse país. Eu só estou no topo agora. Basicamente, as pessoas governam por si só. Não parece incrivelmente democrático? Mas ele se sentia incompreendido. Ele achava que o povo não queria participar. E era verdade. As grandes reservas de petróleo foram um presente para Gaddafi, porque ele podia devolver tudo para o povo. Isso estabilizou o seu governo. Ele criou um sistema de aposentadoria, um sistema de saúde, mas ele sofria porque tinha poucas pessoas no seu país. Havia somente 4 milhões de líbios e ele sofria isso. Ele dizia que era um país sem um povo. A religião para o Gaddafi, inclusive, desempenhava um papel muito importante. Ele fez campanhas de islamização do povo. Mas certificou-se de que nenhum líder islâmico ou clerical chegasse perto do poder. Eles sempre eram levados para o exterior ou jogados na prisão. Ele dizia o Islã, ao mesmo tempo, ele dizia o Islã é o que mantém o mundo unido. É a religião do futuro. Eu, como líder do país, faço parte do Islã. Eu faço parte da Revolução Verde. Faço parte do mundo árabe e temos que conquistar o mundo. Essa era a fantasia de Gaddafi. Inclusive, ele acabou com a fronteira com a Tunísia para expandir o seu país.
Ele queria um mundo árabe unificado. E qual era a situação de Gaddafi, a situação internacional de Gaddafi? Ele estava isolado? Não, eu diria que Gaddafi nunca ficou completamente isolado. Ele sempre teve muito apoio do movimento revolucionário, porque ele sempre financiava ele. Ele tinha muito apoio da África, porque ele distribuía o dinheiro do petróleo. Ele conseguiu exportar muito petróleo e gás natural. Como falei, ele não só criou um sistema de aposentadoria, um sistema de saúde, mas até um sistema educacional no seu país. E, além disso, com esse dinheiro todo, ele incentivava, apoiava as suas ideias revolucionárias na África subsaariana, na África Ocidental e em todo o mundo árabe. Ele tinha um complexo militar. No centro desse complexo militar havia uma grande tenda. A tenda era muito luxuosa, tinha fogões antigos. Mas ele também dirigia um BMW 735. Ele escreveu um livro verde, que era a sua Bíblia. Agora, livro verde, não pense em painéis solares, não pense em matas, em florestas. Ou uma revolução verde. Esse é o livro verde que ele escreveu. O que o livro diz? Vou lhe contar as partes do livro. O livro é dividido em 3 grandes capítulos. Capítulo 1. Solução para o problema da democracia, o poder do povo. Poder do povo. O povo tem que ter o poder. Capítulo 2. Solução para o problema econômico. Qual é a solução? Socialismo. Capítulo 3, a base social. A terceira teoria universal. E ele tinha muito orgulho desse livro. Ele distribuía esse livro para o mundo todo. E dizia, o povo governa a si mesmo. Há uma democracia que toma conta de si mesmo. Quando o governante deixa. O que deixou Gaddafi muito amargo foi que ele achava que o povo não compreendia. O povo queria uma vida luxuosa e aquela simplicidade não lhe convinha. O povo queria distração e nada era permitido. E o que era essa nova ordem mundial que Gaddafi queria? Então, a nova ordem mundial é que o terceiro mundo deveria se erguer e se posicionar contra o velho mundo no Ocidente. Também contra a União Soviética, mas acima de tudo contra o Ocidente. Era essa teoria que acabaria com o mundo velho e daria início com um novo mundo. O mundo velho era o ocidental. O novo mundo, os países em desenvolvimento, o terceiro mundo. Ele afirmava que os Estados Unidos era todo mal, incorporava todo mal. A Líbia tinha direito à bomba atômica. Ele continuou ativamente nessa ideia da bomba atômica. E os terroristas eram sempre culpados, pelos ataques. E ele ficava quietinho, produzindo, desenvolvendo a bomba atômica. E ele pensava, vou fazer isso até que o mundo reagisse. E o mundo reagiu. O governo secreto japonês interceptou um navio e ele estava bem avançado. Já Gaddafi estava bem avançado com a produção industrial de dispositivos nucleares. Já tinha comprado urânio, já estava criando uma fábrica de gás venenoso junto com a indústria alemã. Quando percebeu, só que Gaddafi não era burro, quando percebeu que a situação estava ficando séria e que o Ocidente não permitiria que ele continuasse, ele parou. Ele parou e disse, manter o poder é mais importante para mim. Bom, o mais interessante é que Gaddafi desiste dos seus planos nucleares. Quem aparece? Tony Blair. Tony Blair e todos os primeiros ministros e presidentes da Europa.
Porque a Líbia continuava sendo muito interessante, uma fonte de energia. E todos eles queriam, analisavam como podiam lucrar com a Líbia. O problema foi que logo depois começa a Primavera Árabe. E a Primavera Árabe começa na Tunísia e a gente já sabe, se espalhou por todos os países árabes. Gaddafi tinha muito medo disso. Acabou a primavera, acabou rapidamente no Egito. A revolução venceu em 2, 3 semanas. Bom, agora para quem não lembra como foi a Primavera Árabe. Os jovens usavam os Instagrams e as novas mídias sociais para ligar e mandar mensagem uns para os outros e se reuniram na praça. No Egito, em Cairo, 150 mil pessoas se reuniram na praça ao mesmo tempo. O trabalho de conversa, de mandar mensagens foi muito rápido e eficiente. E a queda dos autocratas foi muito rápida. Tentaram com polícia, mas não atiraram nas massas. E no regime do Gaddafi? Ele tentou manter Líbia unida com muito mais brutalidade. Só que perdeu Benghazi, a parte do país onde tinha nascido e estudado. E ele não conseguia mais manter juntos os tribos dos países. Gaddafi usou com tanta brutalidade com seu povo que o mundo pensou que ele havia entrado em Benghazi com aviões de guerra, tropa e causado massacre. Aí, nesse momento, o Ocidente interviu, junto com a OTAN, e protegeu Benghazi. Protegeu Benghazi e tirou Gaddafi do poder. Em 20 de outubro de 2011, Gaddafi teve que fugir. Para onde ele fugiu? De onde ele veio. Ele olhou onde ele tinha os maiores apoiadores, tentou sair da cidade de forma indireta e conseguiu fazer. Formou um comboio, mas foi alvejado. Teve que fugir de novo. O fim do Gaddafi foi uma das histórias mais cruéis que se pode imaginar. Se escondeu em um grande cano de esgoto. Nessa época ele tinha quase 70 anos de idade. Ele mesmo estando nesse cano de esgoto, ele foi bombardeado, saiu do carro, rastejou. Mesmo assim, os rebeldes, junto com a ajuda da OTAN, acharam ele. Depois vem a história que não se pode ou não se quer contar em detalhes. Ele não foi só baleado, ele foi estuprado, levou chutes na bunda, com paus, armas, foi humilhado, foi baleado e morreu. Foi um filme miserável. Talvez não seja preciso sentir muita simpatia quando se olha para as vítimas do terrorismo que o Gaddafi fez no mundo. Mesmo se no mundo que ele foi realmente muito cruel. Mas a sua morte foi uma demonstração de tortura, matança. Porque há vídeos das cenas na internet, há fotos circulando na internet, há fotos do cadáver de Gaddafi cobertos de sangue. Foi o fim de um déspota. E o que aconteceu no período pós-Gaddafi? Como as coisas continuam na Líbia? Acho que se pode dizer, não podia ficar pior. O país está dividido em vários grupos tribais, várias estruturas terroristas estão lutando contra si, são apoiadas pelas potências estrangeiras. A França está envolvida, a Itália, a Turquia. Sempre há pequenas tentativas de introduzir a estrutura democrática no país. No final, nada melhorou. Tudo piorou. Taxa de homicídios é altíssima. A luta contra várias milícias é tão intensa que podia-se pensar que na época de Gaddafi era melhor. Um dos filhos de Gaddafi foi condenado à morte, foi perdoado, foi condenado à morte de novo. Bom, está livre e quer se candidatar como para ser o próximo presidente, se houver eleições adequadas. Gaddafi teve 10 filhos. A maioria deles está morto hoje. E esse é um dos únicos que está vivo. Muito obrigada.
Essa foi uma visão da vida política de um déspota beduíno.